A todos uma boa noite, graça e paz. O Salmo 122, o verso 1 diz o seguinte: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É interessante que o salmista fala de uma alegria porque ele está tendo a oportunidade de, juntamente com outros irmãos, adorarem o Senhor. E ali ele define como casa do Senhor. Mas nós, desse lado da cruz, sabemos muito bem, assim como Jesus ensinou aquela samaritana, de que Deus não ocupa mais um espaço, não é em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. E por ser Espírito, ele sai em todo lugar o tempo todo. Mas que não só a sua presença, mas especialmente a manifestação da sua presença, ao nos dar a alegria de adorá-lo, está com aqueles que são sinceros, aqueles que o buscam com sinceridade. Eu queria desafiar você que me ouve, que ultimamente estamos privados de nos reunirmos como igreja, juntos, em um local para adorarmos a Deus. Eu queria te desafiar quanto à motivação do seu coração. Por que você deseja estar juntamente com outras pessoas para adorar a Deus, se você pode fazer isso na sua casa? Não só agora nessa transmissão, especialmente ouvindo a palavra de Deus, mas todos os dias onde você tem essa palavra para você ler, meditar, orar. Eu queria que você refletisse acerca disso. Se é sincero a motivação no seu coração, a ponto de dizer com sinceridade como esse salmista, me alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu creio que esse momento tem sido muito oportuno para nós darmos valor a esse privilégio de estarmos juntos com outras pessoas para adorar o Senhor. E pode ter certeza que Ele está buscando pessoas com essa sinceridade, com a motivação correta. E que o Senhor nos ajude para que em tempo oportuno, que só Ele sabe quando, que realmente, que quando nós estivermos novamente juntos como igreja, podemos manifestar essa alegria de adorá-lo. Mas acredite, se você não experimenta agora dessa alegria, nada vai mudar quando nós estivermos novamente juntos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos nas nossas casas, reunidos com os membros da nossa família, ao redor da Tua Palavra, cantar a Tua Palavra, ouvirmos a Tua Palavra. E se nós, nesse momento, nós não temos a alegria que o salmista aqui expressa, alguma coisa está errada. Ou se durante a semana nós não nutrimos dessa alegria, alguma coisa está errada. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa realmente sondar os nossos corações, examinar as nossas motivações pelo qual nós queremos finalmente estarmos juntos como igreja. O autor, na carta de Hebreus, nos diz que nós precisamos, é necessário, é fundamental para que a igreja se reúna. Mas nesse momento nós não podemos fazer isso, Pai. E nós te pedimos que quando esse momento chegar, realmente nós possamos entender que é um privilégio e que nós não podemos mais tratar isso como algo comum, porque a pessoa que nós amamos e adoramos não é comum. É o Deus Criador, excelso, sublime, perfeito. E que a nossa alegria só pode ser fruto desse Deus, através do Seu Espírito Santo, em nós, mas também é uma manifestação nas nossas vidas por conhecê-lo. Faça isso uma realidade nas nossas vidas, Pai. No nome precioso de Jesus que eu te peço. Amém. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Do sol dourado a refugir, do lua em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia. Aleluia.
lindas bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia.
minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor.
Mateus capítulo 7, dos versos 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, eu peço que Teu Espírito Santo possa nos dar condição de ouvirmos a Tua palavra, de aplicarmos a Tua palavra. Pedimos que Ele ilumine a nossa mente, que Ele eleve as nossas afeições a Ti, de acordo e em conformidade da verdade. No nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Na semana passada nós vimos no versículo 15 que Jesus nos alerta acerca dos falsos profetas. Homens que existiram no passado, na história do povo de Israel, homens que existiram na história da igreja do primeiro século, e também homens que ainda existem nos nossos dias. Vimos da dificuldade que é reconhecer esses homens, especialmente por se tratar de lobos em pele de cordeiro. Especificadamente acerca do ensino desses homens, da distorção do que eles ensinam, da falsa doutrina, ou talvez também, como vimos, do que eles não ensinam e quão difícil é reconhecê-los como falsos profetas ou falsos pregadores. Mas Jesus, como nosso bom pastor, Ele não só nos alerta acerca desses homens, mas Ele também nos instrui de como reconhecê-los. E aqui no verso 16 ao 20, Ele fala acerca dos frutos do qual revelam, no fim vão revelar quem são esses homens, esses lobos em pele de cordeiro. Vou ler mais uma vez o trecho do 16 ao 20. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Observe que uma árvore frutífera, ela pode ser frondosa, ter uma boa sombra em um dia quente, ela pode ser bonita, ter uma aparência bonita, mas o objetivo de uma árvore frutífera é dar frutos. E se ela não faz isso, ela acaba sendo inútil. Quando Jesus abre e fecha essa ilustração com a seguinte frase: vocês os reconhecerão por seus frutos, aqui ele traz a essência da árvore. Ou seja, uma árvore boa produz frutos bons, assim como uma árvore doente produz frutos ruins. E ele faz esse outro paralelo: uma árvore boa não produz fruto ruim, e nem uma árvore ruim produz fruto bom. Na verdade, de uma analogia que facilita a gente entender o que Jesus quer dizer com isso, acerca desses falsos profetas, é como se você estivesse olhando de longe uma árvore frutífera. Mas você até então não sabe se o fruto é bom ou ruim. E também não sabe dizer se a árvore é boa ou ruim. E aí você se aproxima daquela árvore, experimenta do seu fruto. E aí você se dá conta da qualidade dela, consequentemente do fruto que ela produz. Nesse aspecto, quando nós olhamos para um falso profeta, aparentemente não temos a condição de reconhecê-lo como um falso profeta, porque é um lobo em pele de cordeiro. Mas quando você se aproxima o suficiente, ou seja, quando você vê a conduta desse falso profeta, quando você vê em essência, em outras palavras, o caráter desse falso profeta, que aqui significa os frutos, aí você vai reconhecê-lo. Fazendo uma paráfrase, por assim dizer, é quando as atitudes falam muito mais alto do que as palavras. Aí você vai reconhecer que ele realmente é um falso profeta. Não apenas no que ele ensina ou não ensina, mas como ele vive aquilo que ele ensina.
Esse é os frutos, e nós vamos ver o quão ruins eles são de maneira específica na vida desses homens. E para nós, como nós fazemos para diagnosticar? Como eu já disse, o caráter. Olha para o caráter de uma pessoa. É certo que um falso profeta ele pode nos enganar por um certo tempo, ou seja, aquela aparência de ovelha, onde esconde um lobo, mas isso não vai durar por muito tempo. Não vai, mais cedo ou mais tarde, o teste do tempo vai revelar quem eles realmente são. E ninguém consegue fingir por muito tempo ser quem ele não é é verdade? Calvino diz uma frase muito interessante. Ele diz que nada é mais difícil do que falsificar a virtude. Virtude aqui você pode pensar quanto aos frutos do Espírito Santo. Nada é mais difícil do que alguém tentar falsificar isso. Não vai resistir ao teste do tempo. Existe também uma conexão direta acerca do ensino desses homens e o estilo de vida que eles vivem. É o que Jesus faz na pergunta aqui: podem alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Aqui, quanto uvas e figos são frutos nobres. Em contrapartida, a erva daninha ou os espinheiros são plantas que não produzem esses frutos nobres. Então, assim como eles não ensinam, o que eles ensinam, na verdade, não tem esse poder para gerar nos seus ouvintes esses frutos nobres, essa nova vida que só o Espírito Santo pode gerar através do poder da palavra, do poder do Evangelho sendo pregado às pessoas que ouvem essa palavra. Mas assim como eles não geram vidas, eles também não são vivos. É aquela imagem de Ezequiel, aquele profeta do Senhor, um profeta genuíno, diante daquele vale de ossos secos. Ali, quando Deus fala para ele pregar para aqueles ossos secos, ele está pregando nada menos do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus faz com que aqueles ossos secos se coloquem de pé diante do profeta, aquele exército. Aqueles ossos passam a ser cheios de carne, mas no final, o sopro do Espírito, ou seja, a palavra de Deus de novo no Espírito de Deus, gerando vida naqueles ossos que até então eram um vale de ossos secos. Esses homens são falsos, mortos em si mesmos e são incapazes de gerar vida. Em outras palavras, você não vai ver na conduta deles também santidade, muito menos frutos nobres do Espírito Santo, que nós vemos lá em Gálatas, no capítulo 5. Mas quando nos aproximamos desses homens para olhar bem de perto, não só acerca do ensino deles, que até então é difícil de diagnosticar, mas da conduta deles, nós vamos ver uma lista, a mesma lista que Paulo orienta aquele jovem pastor Timóteo. Observe na lista. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Atentem para isso. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Ouça com atenção o que Pedro também orienta acerca da cobiça desses homens e de suas vidas imorais e gananciosas. Desculpa, eu esqueci de comentar o que Paulo disse para Timóteo acerca dessa aparência de piedade, ou seja, piedade aqui é no sentido de relacionamento com Deus, é só aparente, porque eles não têm o poder, ou seja, a vida divina desse Espírito Santo neles, para que eles possam produzir aqueles frutos nobres e também ser instrumentos para gerar esses frutos da vida daqueles que os ouvem. Mas olha o que Pedro nos diz acerca da ganância desses homens, ou da vida imoral desses homens. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância.
malditos. Esses falsos profetas são os homens que moram em mansões e voam em seus jatinhos particulares, gabam de terem extorquido aquela viúva faminta com as suas últimas moedas. Esses homens possuem corações gananciosos. Eles estão preocupados em acumular riquezas nessa vida. Homens que estão sujeitos ao senhorio e amor ao dinheiro. E como Pedro deixa bem claro nessa última palavra pesada, malditos ou amaldiçoados. Observe como os olhos desses homens, de acordo com o que eu li em Pedro, são cheios do quê? De adultério, ou seja, imoralidade. Não são cheios de luz, como a candeia e o corpo que nós vimos no capítulo 6, nos versos 22 e 23. Esses homens não possuem o domínio próprio acerca das suas paixões pecaminosas. Pedro nos diz, eles nunca param de pecar. Eles não possuem o fruto do domínio próprio do Espírito Santo nas suas vidas, a ponto de dizer, como Jó, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Mas olha comigo atentamente no contexto do que nós temos visto até então nesse belo sermão do Monte de Jesus. Existe algum ensino que ele já tem falado acerca de frutos, desses frutos? Existe algum ensino que Jesus já nos orientou e nos alertou de pessoas que são uma coisa por dentro, mas por fora são totalmente diferentes? Já encontramos aqui a palavra ator, estão lembrados? Que significa no original hipócrita. Exatamente essas pessoas que Jesus, de maneira extensiva, nos ensinou acerca desses hipócritas em seu sermão. E eu queria fazer um paralelo para nós vermos a diferença de lobos em pele de cordeiro e, em contrapartida, bons frutos. Por exemplo, se você olhar, os hipócritas seguem o mandamento externo de não matar. Mesmo quando nutrem ódio em seus corações, ou seja, internamente eles nutrem ódio em seus corações e não estão cumprindo com esse mandamento de não matar. Mas o bom fruto é ter um coração paciente e perdoador. Outro exemplo, esses homens acreditam que externamente eles estão cumprindo o não adulterar, né? Não adulterarás. É o estar vestido de ovelha em pele de cordeiro. É o lobo em pele de cordeiro. Mas o bom fruto é você arrancar os olhos que te levam a adulterar com uma pessoa mesmo na sua mente. Manter juramentos formais é ser esse lobo vestido em pele de cordeiro. Mas ser honesto em tudo que você faz, isso é um bom fruto. Amar os seus inimigos, amar quem te ama, é ser esse lobo em pele de cordeiro. Mas amar os seus inimigos é o bom fruto que o Espírito Santo pode produzir em nós. Dar aos pobres, orar, jejuar, só para que as pessoas possam ver isso é lobo em pele de cordeiro. Mas você fazer tudo isso no anonimato para a glória do Senhor, isso é um bom fruto que Ele gera em você. Estar apenas comprometido com o cisco no olho do seu irmão, sem avaliar o pecado do seu coração, é um lobo em pele de cordeiro. Mas o bom fruto gera em você arrependimento. Gera em você nada menos do que todas aquelas qualidades das bem-aventuranças. Em outras palavras, o bom fruto é aquela característica do pobre espiritualmente, aquele que lamenta os seus pecados, aquele que tem fome e sede de justiça, quem é misericordioso, puro de coração, pacífico. Então, se você quer diagnosticar, reconhecer um falso profeta, olha para ele, especialmente na conduta dele, vê se ele é parecido com Jesus ou não. Essa é uma forma de diagnosticarmos, de reconhecermos os seus frutos, e na verdade são frutos doentes. Eu queria concluir que no final desses versos, o fim desses homens é o mesmo que o fim daquela estrada larga
e de muitos que a trilhavam. Serão como árvores cortadas e lançadas no fogo. As mesmas palavras que João Batista prega nos seus primeiros capítulos ali de Marcos. Desculpa. Eu queria encerrar com 2 Coríntios 11:3. Na verdade, são duas passagens que eu quero encerrar. Uma delas é 2 Coríntios 11:3, que diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu queria que você atentasse para uma coisa muito importante. Falsos profetas geram falsos cristãos. Aquilo que nós ouvimos tem uma influência muito grande acerca da nossa conduta e quem no fim nós seremos. Eu queria que você tomasse muito cuidado a esse respeito. Lembre-se de que Eva foi enganada exatamente como? Distorcendo a palavra de Deus. E quando ela deu ouvidos a essa distorção, olha as consequências desastrosas que nós estamos colhendo até hoje. Você testa tudo que ouve pela palavra de Deus? Você é alguém que usa o seu senso crítico, mas esse senso crítico para julgar os falsos dos verdadeiros pregadores é baseado no que você conhece nas Sagradas Escrituras? E aqui eu encerro com o último texto, que nos ajuda muito quanto à aplicação de tudo isso que nós ouvimos. Olha o que diz em Atos. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Preste atenção. Esses irmãos, essa igreja lá em Bereia, ao receber Paulo, eles não receberam qualquer pessoa. Aqui nós estamos falando de um homem que havia sido picado por uma cobra e não morreu. Estamos falando de uma pessoa que ressuscitou um jovem que havia caído de uma janela, porque Paulo estava pregando, seu sermão extenso, ele cochilou, caiu, morreu. Paulo ressuscitou esse jovem. Agora esses irmãos, conhecidos como os bereanos dessa região, ouvindo Paulo, eles não simplesmente recebiam o que ele falava como verdade e pronto. Embora era verdade, estamos falando de um apóstolo verdadeiro e não de um falso apóstolo. Mas mesmo assim, o que esses homens faziam? Qual era a nobreza desses homens e mulheres? Eles iam para casa e examinavam, de acordo com as Escrituras, se tudo o que Paulo estava dizendo estava realmente condizente com a palavra de Deus. Isso é algo que nós precisamos de maneira muito prática nas nossas vidas. Eu queria dizer para você que se nem Paulo foi digno de confiança, muito menos eu. Nenhum pregador, você não pode confiar em nenhum pregador, por melhor que ele seja, eu digo, quanto ao ensino da palavra, ou até mesmo da conduta dele, você não pode considerá-lo nunca melhor do que a palavra de Deus. Você precisa testar, inclusive, tudo que você ouve do que eu ensino para vocês. Ver se realmente condiz com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o último crivo, ela tem a autoridade máxima e final. Ninguém está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todos nós. E eu queria que você realmente pudesse ter essa nobreza, que o Espírito Santo produz em você esse fruto nobre de amar as Sagradas Escrituras, conhecê-la, refletir acerca dos seus ensinos e testar todas as coisas que você ouve. E especialmente testar sua conduta, sua vida, se realmente conduz, se a sua vida condiz com aquilo que você ensina ou até mesmo ouve da palavra de Deus. E que nós sejamos
pessoas que sejam, no fim, aprovadas, assim como 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer que só a palavra de Deus, essa infalível palavra de Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que o Senhor nos conceda a graça de habitar em nós ricamente a palavra de Cristo, para que nós não sejamos apenas capazes de reconhecer os falsos profetas, mas que no fim nós não sejamos falsos cristãos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela orientação do nosso bom pastor, tanto quanto o alerta dele dos falsos profetas, mas a instrução dele também acerca de como nós podemos reconhecer esses falsos líderes, esses falsos pregadores. E nós te pedimos que o Senhor nos dê a humildade de zelarmos pela tua palavra, sermos tão nobres quanto aqueles bereanos, de analisar todas as coisas que nós ouvimos, lemos, ou somos instruídos, se realmente condiz com a tua palavra. E para isso é necessário que nós a conheçamos, Pai. E eu te peço, nos dê fome e sede da tua palavra, Senhor. Nos faz sermos um povo forte que realmente conhece as Escrituras. E não só a conhece, mas realmente ande em conformidade com tudo aquilo que o Senhor nos ensina nela. E que a palavra encarnada de Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, possa gerar em nós todo fruto nobre, que seja resultado de uma vida submissa totalmente à tua palavra, Pai. É no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus amados, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele, operando em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite.